Meus amigos, irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. É com alegria que nós retornamos mais uma vez a essa casa, né? Para refletirmos um pouco as lições de Jesus e estudar o Evangelho, que é bom e é importante para a gente, para a vida da gente, né? Para a gente tenha mais compreensão e mais entendimento sobre a nossa vida, sobre a vida nossa em geral, de um modo geral, né? E o tema que nos foi dado é muito pertinente por conta da época que nós estamos iniciando agora o mês de dezembro, né? Então é sobre o Natal. E a gente já começa a sentir as mudanças das vibrações no orbe, né? Porque é praticamente no mundo todo que está se comemorando essa data, não é isso? Então a gente vê as comemorações assim de um modo geral. Então a gente já começa a sentir assim as vibrações, as mudanças, não é? Uma coisa mais terna, é uma coisa assim mais que mexe mais com o lado emocional da gente, com o lado afetivo da gente. É uma data que a gente geralmente se preocupa em estar com os nossos familiares, né? Quando a gente pode, a gente consegue reunir a nossa família, a gente vê assim o quanto é importante a gente estar com a família da gente, nem que seja só numa data ou em algumas datas, mas a gente tem que viver o momento. Se é isso que eu tenho para hoje, então a gente tem que viver o hoje, né? E não ficar rememorizando ou vivendo um sofrimento que já viveu, revivendo aquilo ali. Não, a gente vai viver o hoje. Então hoje, o que é que eu tenho para hoje? É isso. Então a gente viveu hoje e agradecer a Deus, né? A minha família estava tudo assim, todo mundo caladinho, ninguém estava falando nada, né? Sobre como a gente iria se reunir no Natal, porque geralmente a gente consegue, a grande maioria, não é não todos, mas a gente consegue se reunir. E hoje nós temos o advento da tecnologia, da internet, que isso facilita muito, né, com a formação dos grupos, né? E aí eu formei um grupo com o Natal, título Natal 2023, e adicionei todo mundo. Já saiu um bocado, né? Porque é uma coisa boa também, que as pessoas que já têm compromisso já dizem, e a gente já fica sabendo por que fulano não vai, por que não veio, e não fica perguntando, você não chamou não, né? E aí, com o grupo já facilita também a comunicação. Então, alguns já tinham programação, já tinham viagem, outro ia para o interior, porque você sabe que as famílias, não é? Tem os casados, tem a família da esposa e do esposo. Então, nem sempre vai conseguir se reunir daquela maneira, não é? Então, tem que ver o outro lado também. E nisso aí a gente já foi feito um amigo secreto, que também é tudo online, né? Hoje a gente faz um amigo secreto assim, na hora. Então a gente já sabe quem é o nosso amigo oculto, né? Para comprar lembrancinha, para levar para o Natal, para fazer aquela brincadeirinha, aquela coisa descontraída. Então tudo isso é uma forma de a gente passar alguns momentos alegres, né? Momentos felizes, momentos organizados com a família da gente. E aí a gente faz a lista de comida, né? Dos pratos, quem é que vai levar o quê, tudo isso é o quê? A organização e a tecnologia que, graças a Deus, dispomos hoje, não é? Para organizar tudo isso. Então, para tentar de uma maneira mais uniforme e mais coerente o pensamento de todos e a união, que é isso que é importante, a união da família, né? E aí a gente já está todo mundo organizado e agora vem só as brincadeirinhas no grupo, né? As brincadeiras sobre os presentes, as sugestões, aquelas coisas assim, sempre para descontrair o grupo, sempre num momento assim de muita descontração. Porque é isso, o Natal requer isso, requer fraternidade em família. Então a gente procurar viver essa fraternidade com aqueles, porque assim, a caridade, ela precisa ser praticada, né, e vivenciada em primeiro com aqueles que estão mais próximos da gente, que é quem? A nossa família. E é dentro da nossa família que muitas vezes nós temos embates muito sérios. Olha, não é toda família que vive de amores, não. Tem famílias que têm situações assim, que às vezes vivem quase que em patamar de guerra. Por quê? E nós sabemos que existe o quê? As reencarnações sucessivas.
E que nas famílias, geralmente nós reencarnamos nas nossas famílias, né? Para fortalecer esses laços, para vivenciar e perdoar coisas do passado que a gente não conseguiu superar, para a gente crescer, para a gente evoluir. Mas às vezes tem criaturas, tem espíritos que reencarnam que não tem essa afinidade toda ainda não. Às vezes reencarnam inimigos do passado. Às vezes reencarnam pessoas que competiram amores no passado, que têm guerras, que têm ódios. Tem situações que a própria doutrina mostra para a gente, através de alguns relatos, né, dos próprios espíritos, né, de tirarem a própria vida, né, tirar a vida um do outro. Então, vai nessas reencarnações, às vezes continua a perseguição, continua o ódio. Então, a gente vem, reencarna, tem um esquecimento do passado, justamente para que a gente tente superar e vencer essas iniquidades, vencer essas dificuldades, cortar essas arestas do passado. Por isso vem o esquecimento. Mas a afinidade é algo que não se compra, nem se doa, nem se impõe. A afinidade é algo que se constrói. E essas afinidades vêm de onde? Geralmente do passado. E às vezes você não tem uma afinidade assim com um cunhado, não tem uma certa afinidade com outra pessoa da família, porque não foi criado ainda esses vínculos, não é? Mas a gente está aqui para quê? Para superar e para vencer tudo isso. Então é uma doutrina realmente que liberta a gente, né? Que vai trazendo muitas explicações do porquê de determinadas coisas. Eu tenho uma amiga que ela atualmente está passando por um grande sofrimento com uma das filhas dela. Então a filha se declarou inimiga dela. Veja. Então a gente fica assim, meu Deus, né? Meu Deus, como é que pode o negócio? Pode. Pode porque nós somos imperfeitos. E ela tem as mágoas dela, ela tem as doenças mentais dela, ela tem os distúrbios, os desequilíbrios dela, ela tem os dramas e os traumas do passado. Então ela veio de um lar que foi um lar com muita violência. Então, o pai, né, o marido da minha amiga, ele era uma pessoa altamente violento. Então, ela passou em torno de uns 25 anos sofrendo violência física e violência psicológica. Ela disse, num dos depoimentos dela, que tinha noites que ela dormia, vamos dizer assim, pronta para fugir de madrugada, para fugir. E ela, quando conseguiu fugir dele, porque ela apanhava muito, olha, ela, para conseguir fugir, ela pulou um primeiro andar. Ela teve traumatismo na coluna, ela teve no cóccix, ela teve um problema no cóccix da queda, teve um problema no pé e na perna. Isso para escapar, para preservar a vida dela. Então, os 3 filhos, ela não pôde naquele momento levar com elas, e já eram praticamente adultos, jovens. Não eram mais crianças, né? Já eram adolescentes e jovens. Inclusive, um dos filhos, o pai atirou nele, para tirar a própria vida do filho dentro de casa. E ela, para conseguir se livrar deste homem, porque ele perseguia mesmo ela teve que ir, ela abriu diversos BOs, ela foi na delegacia diversas vezes. Ele usou tornozeleira, gente, durante um ano e durante 2 vezes precisou usar tornozeleira ele. Para vocês verem assim, como a situação era grave. Pois bem, ela teve que ficar escondida um tempo, porque era coisa de vida. E aí a filha do meio não aceita isso, dela ter saído sozinha, de não ter levado, mas ela não tinha condições naquele momento, na questão de sobrevivência. E essa filha não consegue perdoar, porque diz que é mãe não abandona seus filhos. Veja, então não é questão de abandono, é uma questão de sobrevivência. Ou ela fugia, saía daquela situação, ou ela morria. E aí essa filha dela adquiriu HIV e adquiriu lúpus, porque ela começou, devido aos transtornos que ela desenvolveu, né, de medo de tudo e se sentindo não amada pela mãe, o pai com aquela violência toda, né, foi uma coisa muito séria. E hoje a filha
tem ela como uma inimiga mortal, não perdoa. Os outros 2 filhos perdoaram, vivem bem, casaram, têm seus filhos. Ela também casou, tem os filhos dela, mas os próprios filhos ela joga contra a mãe e os netos, porque ela não perdoa a mãe. É questão de você não aceitar uma realidade, é de você não ter um sentimento assim de compreensão, de empatia com o sofrimento do outro. Então é você ter um julgamento e você desejar que a pessoa agisse ou fosse da maneira como você gostaria que fosse. Mas as pessoas não são moldáveis às nossas mãos, não é verdade? Então a gente tem que ter muita calma nesse momento, muita paciência. A mãe dela foi uma vítima de violência, e violência séria, muito séria a situação dela. Então, dentro do próprio lar, você imagine o Natal de uma família dessa. Primeiro que não consegue reunir, porque com tanto ódio, principalmente dessa filha, não consegue. Então, não são todas as famílias que têm a paz dentro do lar, que tem a tranquilidade, que tem o entendimento, que tem a harmonia. Então, quem consegue já ter isso aí, que valorize cada vez mais, que trabalhe por essa harmonia na sua família, né? Que evite intrigas, que evite fofocas, que evite comentários, que evite disse-me-disses, porque isso a gente está... se a gente fomentar isso aí, der vazão a isso aí, a gente vai criar guerra na própria família da gente. E não é isso que Jesus quer nas famílias, não. Ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele quer a vivência do amor. Então, para a gente crescer no amor e no perdão, primeiro a gente tem que perdoar e amar aqueles que estão mais próximos da gente, que são os nossos familiares. E aí é que está. Porque a gente nem sempre tem os familiares que são muito amáveis, porque tem conflitos aí no meio, né? Tem situações que foram vividas e que não estão sendo bem resolvidas, né? Agora, nessa época de Natal, né? Eu assistindo à televisão, vi um depoimento de um filho que se voltou contra o pai. E eu fiquei assim de queixo caído, como a situação dele, vejam. Nós sabemos que tem países que estão em guerra atualmente, não é verdade? E esse jovem, não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de ver no programa de domingo de televisão, ele ser entrevistado. Ele é o filho do Hamas, né? Que é o grande guerrilheiro aí, né? Dessa guerra aí, né? E ele se voltou contra o próprio pai, que é uma pessoa muito, né, de instinto ainda muito violento. Ele tem algumas coisas assim muito doentias, muito fanático ainda pela religião, que é uma guerra por conta de religião. E ele dá um depoimento dele dizendo que ele voltou-se contra o pai completamente. Hoje ele vive em outro país, né, e trabalhando justamente tudo que o pai faz e tudo que o pai prega. E ele tinha tudo para ser o substituto dele. E aí perguntou a ele o que foi que levou ele a tomar essa decisão. Ele disse que desde criança, aos 8 anos de idade, ele disse que lembra que ele levou uma surra em praça pública. Ele fez algo errado, né? Uma criança com 8 anos, e ele foi amarrado num poste, num local lá, e foi açoitado na frente de todos como exemplo. Então isso foi muito forte para ele, né? Foi muito forte. Então ele cresceu dentro de situações assim, de muita violência. Então ele viu assim, quantas pessoas eram exterminadas e são exterminadas, quantas pessoas morrem. E ele foi trabalhar como informante no outro país, vejam só. Que perigo, né? Informante contra o próprio pai, contra uma situação tão grave, tão séria. Mas o que foi que levou essa criatura a se modificar e hoje ele trabalha o lado humanitário? Aí ele disse uma frase: eu conheci Jesus. Gente, eu quase choro na hora. Porque uma criatura que é nascida e criada no meio de violência, com um pai que é um exemplo hoje de muita violência, e o país está em guerra, não é? Muçulmanos. Então, assim, uma situação muito difícil. E ele disse: Jesus tocou meu coração. Vejam, quando ele adentrou na história de Jesus, quando ele conheceu Jesus, ele não conseguia mais ser a mesma pessoa que ele era antes. Então, mesmo arriscando a sua própria vida,
mas hoje ele está vivendo as lições de Jesus, procurando viver as lições de Jesus, procurando exemplificar o amor, procurando exemplificar o que é a justiça, né? E a solidariedade com os povos. Então tudo é possível, sim. Então, para que Jesus veio? Qual foi a missão de Jesus? De vir, né, há mais de 2000 anos atrás. Justamente com a sua lição, com a sua vida, transformar os nossos corações. Modificar a evolução nossa aqui no planeta. Espíritos ainda altamente endurecidos que nós somos. Nós somos ainda tão endurecidos que às vezes ainda assim, olha, não faça comigo não, viu? Eu sou muito boazinha, mas não faça comigo não. Olha, pisou no meu calo, olha, eu me transformo, né? Então, e a gente vê outras frases, como certa vez eu escutei uma frase, eu estava assistindo uma palestra dentro de uma instituição espírita, e o palestrante estava falando sobre família, tudinho, e ela disse assim, ela citou uma frase com relação, e ela era trabalhadora da casa, ela disse assim, falou com relação ao marido, e eu tenho sorte daquele morrer. Então ela rezava para que o marido morresse, porque ela queria se livrar dele, porque ele era uma pessoa ruim. E a gente sabe que a morte não modifica ninguém e a morte não nos livra das pessoas, às vezes muito pelo contrário. Às vezes você vai ter aquela companhia como um espírito perverso e perseguidor ao seu lado. A gente vê histórias e mais histórias de Valdo Pereira Franco, passou em torno de 30 anos sendo perseguido por um espírito que ele denominou de máscara de ferro. Jesus tem diversos exemplos na hora do Gólgota, na hora que Jesus ia ser crucificado, ou foi crucificado, já tinha sido crucificado, o espírito ele surge no meio das criaturas, ainda tentando Jesus naquele momento. E disse para Jesus, cadê teus amigos que te abandonaram? Ele aparece para Jesus no momento lá do deserto, quando Jesus estava com fome, sentindo fome e sede, ele disse, tu pode, transforma essas pedras em pão. Sempre tentando Jesus, e naquele momento lá no Gólgota, ele dá essa frase para Jesus, onde estão os teus amigos? Porque no momento de dor e sofrimento, a gente diz assim, conheça seus verdadeiros amigos no momento que você estiver, não oferecendo um banquete, mas no momento que você estiver passando por dores e dificuldades, você vê realmente quem vai se lembrar de você, quem que vai fazer uma visita a você. Mas por quê? Porque cada um só dá o que tem. Só dá o que tem, e tem pessoas que às vezes não vão visitar porque se sentem tão fragilizadas. Elas estão... vamos dizer, mentalmente, elas estão tão fragilizadas que elas não têm, às vezes, condições de ver um doente, porque elas adoecem. O equilíbrio emocional, mental, que ela não tem, tá desequilibrado. Então, a gente tem que ter paciência. Então, não são todos, né? Então, a gente não pode julgar todos e nem ficar... Claro, a gente fica um pouco triste, o que é que não fica? Porque nós temos sentimentos, nós gostaríamos de ver e sentir o quê? A afetividade. Como Jesus naquele momento, o que é que Jesus traz para a gente de exemplo naquele momento, né? Ele não entrou naquela vibração do Espírito, quando ele disse, onde é que estão teus amigos? E ele começou a encontrar justificativa para aqueles amigos. Justamente, é entender que cada um só dá o que tem. E que o Espírito, ele tende ao progresso. Todos nós, por mais difíceis que sejamos, a gente vai evoluir e vai sair dessa situação. Vai se modificar, porque a lei é inevitável. Ela é para todos, a lei do progresso é para todos. Uns se demoram mais, outros se demoram menos. É simples assim, então a gente tem que ter entender as pessoas. E não exigir, não que as pessoas se apresentem e sejam do jeito que a gente gostaria que fosse. Nem sempre a gente consegue ser assim para com os outros, não é? Porque também nós temos limites, nós temos certas barreiras na vida da gente, no cotidiano, né? Como a gente entende a vida, como a gente procede, muitas vezes depois a gente às vezes até se arrepende de certas coisas que a gente fez, né? Então às vezes a gente se depara assim reclamando ou dizendo assim, poxa, minha vida é muito difícil. Poxa, tanta gente tem sorte no mundo, né? Mas eu não tenho. Eu acho que eu sentei em cima da estrela. Tem pessoas que tudo dá certo.
comigo não dá certo, comigo é difícil, comigo é não sei o quê, tudo para mim tem que ser com muita luta, tudo para mim tem que ser com muito sacrifício. Gente, primeiro, nós habitamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos, nós descobrimos, né, pelos estudos, que nós somos espíritos de categoria de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Jesus, que é o exemplo maior que nós temos em nosso meio, Jesus, no momento do nascimento dele, foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Não foi dentro de casa, não foi com assistência de uma parteira, não foi com assistência de um médico, não foi dentro de um hospital, não foi. Ela praticamente, Maria, teve o filho sozinha. Dentro de uma caverna, rodeada de quem? De animais. Porque, inclusive, José, o seu marido, ele tinha saído naquele momento para ir buscar uma parteira para ajudá-la. Que ele viu que ela entrou em trabalho de parto e que ela poderia complicar e ela precisar de assistência, de ajuda. E José sai em busca de uma parteira. Só que tudo era muito distante. Os acessos, as vias eram dificílimas, tudo era muito distante e com muita dificuldade de acesso. Quando ele retorna com a parteira, Jesus já tinha nascido. Chegou a hora e chegou e pronto. E aí ninguém segura, ninguém consegue, né? O Espírito nasceu ali, não é? Mas alguns estudos também dizem o seguinte, que ela não estava completamente só, porque José tinha uns filhos adotivos, pessoas que ele cuidava, né? E deixou ela sob a tutela deles. Só que eles não tinham conhecimento nenhum, não puderam ajudar, mas ela não estava completamente só. Então, vejam só as coisas como acontecem. E aí, ela tem o parto, né? Imagina a dificuldade, assim, sem a ajuda de uma parteira, sem uma ajuda de um marido ali. E era a missão ali, era o trabalho. Então, para salvaguardar aquela vida, foi preciso eles saírem, né? Para outras localidades, para que a criança não sofresse risco de vida. Porque as crianças ali estavam sendo exterminadas, estavam sendo assassinadas, as crianças pequenas, né? E ele sai dessa situação de lá. Então, imagine, Jesus, um espírito puro, o espírito mais puro que nós tivemos aqui, que nós temos, porque ele continua junto de nós. Ele continua cuidando da gente, cuidando da população, cuidando do planeta todo em si. Não é só do Brasil, não é só de Pernambuco, não é só de Recife, não é só de Campo Grande. Então vejam, né? Então assim, foi fácil? Não foi. Veja a época em que ele reencarnou. Muito difícil, muito insalubre aquela época. Mas ele achou que era necessário aquele momento, era o momento certo dele vir. Então a gente, com tantas facilidades que a gente tem, às vezes a gente se irrita porque está no consultório médico e a médica demora 1 hora, 2 horas para nos atender. E a gente fica irritadíssimo, fica sem paciência e a gente às vezes tem pessoas que tratam até mal os atendentes, as pessoas que estão ali. Então, algo que a gente precisa realmente rever os nossos valores e trabalhar a nossa paciência e a nossa tolerância. Eu, por exemplo, quando eu vou para a minha consulta com a minha oncologista, que eu preciso ir a cada 6 meses, que eu tive câncer, então eu já sei, no dia que eu vou para ela, eu vou para ela. Então não tem outra programação, não tem outra coisa. E chego lá e na hora que ela puder atender, porque as consultas dela são demoradas, porque ela é uma pessoa muito humana e ela trabalha, ela atende os pacientes dela com muita dedicação, com muito cuidado, com muito zelo, sem pressa. Realmente ela cuida da pessoa. Então eu sei como é o trabalho dela. Fico lá à disposição. Quando ela me atende com um sorriso aqui, muitas vezes com fome, passou muito tempo na hora dela almoçar. E eu tô lá, contente e feliz, porque eu tô sendo atendida por ela, porque chegou a minha hora, chegou o meu momento. Então a gente tem que, sabendo que vai demorar, já se programa, já leva seu lanchinho, já leva sua garrafinha com água, já se organiza para não sofrer tanto, né? Assim, não sentir tanta fome, essas coisas todas, se organiza.
Mas descontar em cima do médico, descontar em cima do atendente, não, de forma alguma, né? Então por aí a gente segue. Então a gente vê Jesus como o nosso exemplo aí, né? Como ele reencarnou. Agora vocês imaginam a programação do plano espiritual. Porque todos nós aqui tivemos uma programação para reencarnar. Reencarnar na família que nós estamos hoje, ter os pais que nós tivemos, reencarnamos na época certa e necessária para cada um de nós, na cidade que nós precisávamos reencarnar, retomar os laços de família, se preparar no mundo espiritual, porque a gente se prepara para a reencarnação. Gente, uma equipe toda está lá organizada para colocar a gente no mundo. E quando chega aqui a gente fica reclamando o tempo todo, a gente fica impaciente, a gente fica querendo voltar. Tem gente que, diante de uma dificuldade maior, busca o caminho errado, que o suicídio é o caminho mais errado que existe, não é? Para você desistir disso aqui. Porque a gente não resolve os problemas da gente, muito pelo contrário. A gente abraça mais problemas e problemas muito mais sérios, porque o espírito é imortal. Então a gente se depara o quê? Vivos do outro lado. E vai vir um arrependimento, vai vir todo um sofrimento, né? De você depois cair na real de que você jogou fora a sua família, você jogou fora a oportunidade de crescimento, de valorização, de evolução, que você poderia ter tido um pouco mais de paciência. Então vem um arrependimento, e o arrependimento gera dor e sofrimento. E às vezes gera até distúrbios emocionais muito sérios na gente. Então a gente realmente vem buscar paciência e amar a vida, amar todas as condições que Deus está nos permitindo aqui neste momento. Então a gente acordar realmente com aquele desejo. O Natal é isso, assim, é essa esperança, né, de renascimento. A cada dia que a gente acorda é um renascimento para a vida. A vida é feita de muitos ciclos, né? Nós temos diversos ciclos. Nós temos os ciclos, o dia e noite já é um ciclo. Então, à noite a gente vê aquela escuridão, no dia seguinte a gente acorda quando é época de sol, já com aqueles primeiros raios, né? O sol que vem nos aquecer o planeta, dar vida pra gente. Então aí já é um ciclo que a gente sabe que após cada noite tem um novo dia, e cada dia é diferente, como cada noite também é diferente uma da outra. Então a gente tem que ter essa consciência. Depois tem um ciclo de quê? Das estações. Então a gente sabe que tem estações que são mais difíceis do que outras, não é? A gente diz assim, poxa, eu estou passando o inverno. Às vezes esse inverno não é porque está chovendo, está na época de chuva, não. É o inverno referente à sua vida, aos seus dilemas, aos seus problemas, às suas dificuldades, às suas crises que você naquele momento está vivenciando. Aí a gente diz assim, poxa, eu estou me considerando como se eu estivesse passando um longo inverno. E parece que esse inverno parece que não tem fim. Por quê? Quando a gente dá muito valor às coisas materiais, ou muito valor às dores, né? Achando que elas são eternas ali, que sim, elas são temporárias. Quando a gente valoriza muito isso, ela tende a gente se sentir que está perpetuando aquilo ali. E que não é verdade. Que tudo passa na vida da gente. Então tem momentos que são mais difíceis, né? Então às vezes a gente diz assim, eu já passei por longos invernos. Né? Quando a gente assim está com os cabelos já ficando branquinhos, isso aqui já foram longos invernos. Ou seja, já foram muitos ciclos que nós já vivenciamos, não é verdade? Então, sempre tem o quê? Novos ciclos na vida da gente. A vida é feita de começos, de chegadas e partidas, de despedidas. A gente se despede lá, chega aqui é recebido, chega aqui a gente se despede, volta para lá. Então, e uma coisa que é muito importante a gente ter essa consciência de que essa vida aqui, essa experiência que nós estamos tendo no corpo de carne, ela é transitória. Que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E a gente se engana, acha que a verdadeira vida é aqui, e lá é como se a gente só passasse um tempinho e voltasse de novo. A gente volta, cada um é cada um, às vezes uns se demoram mais, outros se demoram menos, né? No livro, tem um livro chamado 50 anos depois, tem assim, há 2000 anos, que é um livro, né, de Emmanuel, através de Chico Xavier, há 2000 anos. Ele relata a situação que ele vivenciou na época do Cristo.
há 2000 anos. Então aquele livro ali está a história toda, né? E depois o próximo livro é 50 anos depois. Então há 2000 anos, quando ele vivenciou na época do Cristo, que ele foi um senador Públio Lentulus, né? Um senador romano, quando ele teve a primeira experiência dele com Jesus, porque ele teve uma filha que teve um problema muito sério de hanseníase, de doença, e a mulher dele sempre insistia para que levasse ela para Jesus, porque sabia que Jesus, descobriu que Jesus fazia umas curas, tudinho. E ele não acreditava, ele era uma pessoa, um político. Então o político, ele acreditava só que na política, só nas coisas que ele via, nas coisas materiais, porque era muito envolvido com as coisas materiais. E no dia que ele consegue encontrar com Jesus, ele não consegue dizer uma palavra. E ele se ajoelha. Ele, o senador, que era uma das pessoas mais ilustres, mais importantes do momento, materialmente falando, né? O amor, o manancial de Jesus era tão intenso, tão grande, que fez com que aquele senador, naquele momento, se ajoelhasse e ficou sem palavras diante de Jesus. É um quadro lindo da gente ler e a gente fica imaginando, meu Deus, se fosse eu ali naquele momento, como será que eu tinha também reagido diante daquele amor de Jesus? Então aí, depois de 50 anos, ele reencarna. E agora, nesses 50 anos depois, que o nome do livro é 50 anos depois, que é muito bonito a gente ler, há 2000 anos, depois de ler 50 anos depois, mostra a reencarnação dele. Agora ele não era mais um senador. Ele agora era um empregado. Era um tecelão, era uma pessoa comum. Porque ele precisava trabalhar, ele precisava vivenciar esse lado simples de não ter grandes recursos, de não ter quase recursos nenhum. Por isso que às vezes a gente diz, ai meu Deus, por que eu nasci pobre? Por que é tão difícil eu ganhar dinheiro? Porque você ainda não sabe valorizar, ou então você já teve e não valorizou. Então é preciso hoje você valorizar outras coisas. E continuar pela sua luta, continuar pelo seu trabalho, pelas suas aquisições, porque tudo é importante, todo emprego é importante, todo trabalho é importante. Então ele vem depois como um simples empregado, uma pessoa muito, muito paupérrima. Mas ele precisava desenvolver novos valores. Então a gente vem aí, a gente começa a entender a reencarnação. A justiça de Deus se faz para todos. Então, ora você pode reencarnar como homem, ora você pode reencarnar como mulher, ora você pode reencarnar como uma rainha, feita a rainha do Evangelho. A rainha do Evangelho, né, que tem um relato no Evangelho, tem uma rainha, que ela quando desencarna, ela crente que quando chegasse no plano espiritual, ela ia ser recebida pelos súditos dela. Só que esses cargos é apenas aqui, são momentâneos. A gente não leva para o outro lado. São aquisições daqui. E ela viu o quanto ela não tinha adquirido nada de valores. A dificuldade que ela começou a passar, nem moradia ela tinha. Vejam, porque é preciso a gente conquistar valores morais, conquistar amor, conquistar simpatias, conquistar muitas coisas boas. Porque diz que aqui uma das provas mais difíceis aqui é a riqueza. Porque a pessoa se acha muito importante, se acha melhor do que os outros, e aí ele começa a humilhar, ele começa a criar situações muito difíceis. E outra coisa, eu vi exemplos assim de pessoas que às vezes tem uma empregada doméstica em casa e não trata bem. A comida é diferenciada, porque é minha empregada, é um ser humano. Então, mesmo ela tendo pouco e tendo só uma empregada, mas a gente vê a diferença que às vezes a pessoa trata essa empregada. De não valorizar, de não ver os valores humanos, não procurar o melhor para a pessoa. Então, atende ou cria, a pessoa trabalha lá com certas diferenças. E grandes, de humilhação, de muitas coisas aí. É muito sério. Então, Jesus, ele traz todo esse exemplo para a gente, né? Então, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de conhecer Jesus, e não é só conhecer a literatura, não.
É conhecer Ele e vivenciar os ensinos de Jesus, porque Jesus disse: o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Olha, é muito sério isso. Então, para a gente fazer um pouquinho mais, a gente precisa descruzar os braços da gente e partir para a labuta, partir para o trabalho. E esse trabalho, ele pode englobar diversas áreas da vida da gente, inclusive o trabalho de se automodificar. Trabalhar em nós as nossas iniquidades, trabalhar em nós os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Então, que a gente escolha pelo menos um defeito nosso. Olha, eu digo que para mim, um dos defeitos que eu preciso desenvolver muito é a paciência. E principalmente como mãe. Como mãe, meu Deus, eu preciso voltar como mãe muitas outras vezes. Sabe? Então, assim, cada um sabe das suas dificuldades, né? Cada um sabe. Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, de paciência com as crianças, tudinho. Eu não tinha muita paciência. Uma coisa que eu pequei muito, que eu reconheço, e que se eu pudesse voltar atrás, só que a gente não volta, né? Porque eu parecia mais um general dentro de casa. Eu zelava pela ordem, pela disciplina e pela organização da casa, porque eu trabalhava o dia todo fora. Então, com 3 meninos dentro de casa, quando eu chegava, às vezes era um inferno, de tanta bagunça que tinha. E ainda tinha que dar conta das tarefas. Tinha marido, mas o marido não era um marido presente nas atividades, né? Era uma pessoa que ficava mais à parte, assim, mais acomodada. Então, eu me sentia muito sobrecarregada com tudo e com todos. Eu era que levava para médico, eu que tinha que fazer feira, eu que tinha que pagar os boletos, eu que tinha que... Então era muita cobrança, era muita coisa, e tinha que dar conta da casa, conta de roupa, de fardamento de menino, de tarefa, de tudo. Então tinha hora que eu só faltava enlouquecer, eu baixava ao hospital com a pressão muito alta, com problemas de saúde emocionais, porque eu não conseguia administrar aquilo ali. Então foi muito difícil para mim, então eu não tinha muita paciência, porque eu era muito cobrada e eu era sobrecarregada também. Então era difícil, eu sozinha, abraçar tudo, né? Então... hoje eu me arrependo, meu Deus, meus filhos sofreram tanto com as minhas durezas em casa, né? Com as minhas exigências, com a minha falta de tolerância, de flexibilidade, de paciência, de coisas assim que, meu Deus, eu entrava em casa, já entrava assim, catando as coisas erradas. Eu não entrava beijando e abraçando e perguntando como foi o dia. Eu entrava já catando as coisas, meu olho só ia para as coisas erradas. Veja, que coisa, né? Parecia mais uma fiscal. E não é tanto por aí, não é? A gente tem que ser maleável, tem que ser mais paciente. Você consegue muito mais as coisas através da conversa, através do diálogo, né? Através desse amor, da paciência que eu não tinha. Então eu disse, meu Deus, eu tenho certeza que eu preciso reencarnar muito mais vezes como mulher e como mãe para poder desenvolver esse dom da paciência que eu preciso desenvolver, porque é algo que a gente... as virtudes, né? As virtudes, elas são importantes, né, para o nosso crescimento, para a nossa libertação, para a nossa felicidade, não é isso? Então, são essas lições, assim, aí Jesus traz tanta lição para a gente, né? De ensinamentos, assim, ele não teve compreensão no lar. No começo, Maria não entendia a missão dele, depois ela entendeu, né? Tanto é que ela seguiu a missão dele. Hoje, Maria, ela é diretora do hospital no mundo espiritual, o Hospital Maria, né? Que é um hospital que ela criou, esse hospital dedicado para os espíritos que suicidam-se, né? Então, espíritos que suicidam são resgatados para serem socorridos e ajudados nesse hospital. É um hospital para suicidas. Então, o amor dela é tão grande para com o próximo, ela desenvolveu, e ela já tinha esse amor muito grande, né, pelas pessoas, tudinho. Então, desenvolver isso aí. Então, ela dedicou um tempo dela, está dedicado o tempo dela para dirigir esse hospital para doentes, criaturas que adoeceram através do suicídio, enveredando por esse caminho do suicídio. Então, uma pessoa que, vamos dizer, ela que teve um filho como Jesus, ela tem que ser um espírito também muito evoluído e muito, né?
elevado. E os exemplos dela para conosco é muito grande. Não tem uma prece de uma mãe que não chegue a Maria que não seja atendida, porque ela sabe que as mães são merecedoras. Às vezes o filho não merece não, mas aquela mãe é merecedora de fazer uma rogativa pelo filho, né? Eu conheço uma mãe que o filho dela está no presídio. E ela disse, eu oro todo dia, ora Maria por meu filho. Eu disse, continue orando, para que ele consiga cumprir a pena dele e sair de lá menos contaminado pelo ambiente, pelo meio, né? Agora ele até recebeu, não é nem o indulto, ele está livre, mas está com tornozeleira. Aquela pena que ele termina pagando o restante em liberdade, né? Liberdade condicional. Então ela está com ele agora na luta para que ele não caia de novo no delito, porque é muito difícil mesmo. E ela, uma mãe espírita, com um pai espírita, a família toda espírita, e ele participava do evangelho lá em casa, mas não absorveu aqueles ensinamentos. Então para ela é um teste muito grande, né, dele enveredar por um caminho de delinquência, por um caminho muito sério, e não foi a primeira vez, já foi a segunda. Então, algo muito sério, e ela disse, Neide, eu não sei, mas o que é que eu faço? Eu disse, continue orando, porque a oração tem poder, né? O pensamento da gente, continue amando o seu filho. Ela disse, não, isso aí nunca, jamais eu vou deixar de amar, né? Porque não é porque ele enveredou pelo lado do crime que eu vou deixar de ser mãe, nem ele vai deixar de ser meu filho, né? Então, continua o amor e acolhendo ele dentro de casa. Só que agora a vigilância é maior para com ele, os cuidados são maiores para com ele, de não deixar ele muito tempo sozinho, não deixar ele sair sozinho. Então, assim, é aquela liberdade vigiada, né? Então, a criança que não pode ainda ter a liberdade, assim, porque não conhece ou conhece alguns perigos e vai cair em perigos, em armadilhas novamente, né? Então, uma missão muito grande dessa família é receber esse espírito dentro de casa. Então, porque, como eu estava falando antes, nem todos os espíritos, eles são da mesma família. Tem os espíritos que reencarnam ali para ver se eles conseguem assimilar alguma coisa de boa da família. Porque são espíritos ainda muito voltados para o mal. Então, eu acredito que isso aí é um caso desse aí. Né? Como Divaldo, em um dos livros dele, mostra o caso de uma mãe que o filho dela mais velho, ele enveredou pelo suicídio. Ele se jogou numa ponte do rio, na cidade onde ele morava. Porque ele chegou na idade de 17, 18 anos, e ele se envolveu com a política, e ele se decepcionou com a política de uma maneira tão grande que ele perdeu a vontade de viver. A decepção dele foi tão grande que ele perdeu a vontade de viver, e ele suicidou-se. E o relato do livro mostra de que, como o espírito não morre, ele ficou lá preso no fundo do rio, sentindo todas as bocanhadas dos peixes devorando as suas carnes. E o tempo vai passando, para o espírito ele não vê tempo, não é? Ele fica com aquela ideia ali, com o sofrimento preso na sua memória, mas teve um momento que ele lembrou da mãe, ele começou a lembrar da mãe naquele momento. Ele disse que, ele descrevendo a mãe, aí lembrou de um lencinho que ela usava amarrado na cabeça, né? E lembrou que no domingo de manhã ela reunia os filhos, né? Ela era uma mãe solo, ela reunia os filhos em volta da mesa no domingo de manhã e fazia um evangelho no lar. E ela ensinava eles a orar. Eles não sabiam orar, eles repetiam as palavras que ela dizia, né? E ele começou a lembrar de uma oração que ela fazia com frequência com eles lá. E nesse momento dele repetir aquelas frases que ela dizia, ele começou a se sentir mais leve. E foi naquele momento que a espiritualidade conseguiu lançar uma rede sobre ele, e aí içou e conseguiu resgatar aquele espírito do fundo do rio. Então, levou ele, abraçou ele e conduziu ele até a casa da mãe, para poder ele se fortalecer mais. Veja o que é o amor, não é? Então, ele adentrou amparado naquela casa, viu aquela mãe já idosa, sofrida, muito sofrida, né? Porque não tem mãe ou familiar que não sofra com a perda de um ente querido, principalmente por uma situação tão dolorosa como essa.
E ele sentiu um reconforto do lar naquele momento. Né? Vocês vejam só. Foi importante? Foi. E sempre vai ser importante a prece, a oração, o evangelho, a gente não desistir dos nossos filhos, a gente não botar na rua, a gente amar e sempre procurar exemplificar o melhor de nós para eles, porque são sementinhas que a gente está jogando ali. Um dia, mais cedo ou mais tarde, aquelas sementinhas vão brotar. Então foi isso que aconteceu com aquele jovem, né? Então, o nosso horário é chegado, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né? Rogando para que nesse Natal nós realmente vivenciemos a paz, vivenciemos o amor, vivenciemos a tranquilidade, a felicidade, né? De estar junto. Valorize quem estiver ao seu lado. Não critique, não condene com aqueles que não puderam estar. Ore por eles e ame a todos indistintamente, que é isso que Jesus faz com todos nós. Ele nos ama indistintamente. Então, que Jesus nos abençoe, muita paz, muita felicidade, muita harmonia e um Natal assim de muita tranquilidade e de muita alegria em nossas vidas. Fiquem na paz.